Tenho só mais alguns recadinhos, então, para quem não me conhece, meu nome é Mari, sou coordenadora discente do programa Ensino Dual em Medicina Veterinária, e a gente está aqui hoje com a Dual da Seamat em parceria, né? Então, quem faz a UC de clínica cirúrgica e clínica médica de cães e gatos pode solicitar depois a certificação, tá? De 160 horas, quem acompanhar pelo menos 75% das atividades que a SEAMAT propõe aí durante o semestre de forma remota. E lista de presença, gente, é só no fim mesmo, eu não tenho hora para passar. Então, assim que termina o raciocínio clínico, é o momento que eu passo a lista. Então, fiquem tranquilos, assistem, aproveitem. Se quiserem tirar dúvida, podem tirar também. A gente olha o chat e faz uma discussão no final, tá bom? E fica aqui a palavra para você, Marta. Então você já pode se apresentar, pode começar e seja Combinado. bem-vinda, viu? Obrigada. Eu não sei como vocês costumam fazer, se rola algum tipo de interação, se o pessoal gosta de ligar a câmera ou não, Eles mas fiquem à geralmente vontade. interagem no chat. Tá, Aí a tá gente bom, passa tudo no final porque acho que fica mais fácil o tá bom. raciocínio, né? Uhum. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Me confirmem, por favor, se vocês estão conseguindo visualizar a apresentação. Sim, a gente consegue ver sua tela e dá para ver também o PowerPoint. Perfeito. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Isso aqui vocês conseguem ver também? Não, a barra de transmissão só Ah, você consegue ver. então tá bom. Desculpa, gente, eu não estou acostumada a usar o Zoom, é bem novidade para mim. Bom, sejam muito bem-vindos. Mais um módulo aqui conosco. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje, o nosso ponto de maior discussão, de maior ênfase, vai ser correlacionado ao Point of Care e as aplicações desse recurso nas clínicas e nos hospitais veterinários, tá? Antes de tudo, eu queria me apresentar para vocês. Meu nome é Marcela Naumann, eu sou médica veterinária formada pela UF, pela Universidade Federal Fluminense, no Rio. Me formei lá em 2013 para 2014. Desde então, atuando na área de clínica médica, plantão, intensivismo. Por volta de 2019, eu entendi que eu queria seguir a área de neurologia e atuo desde então nessa modalidade. E recentemente, ano passado, eu topei esse desafio, que é entrar na equipe da Ciamat e coordenar o setor da parte técnica, aqui no Brasil. E contem comigo ao longo dessa jornada para a gente tirar bastante dúvida, trazer informação clínica para vocês. Conhecimento realmente nunca é demais, tá? Falando um pouquinho sobre o tema da nossa abordagem de hoje, Point of Care. Se vocês puderem interagir comigo no chat, não tem problema se por lá, mas falem para mim, vocês sabem do que se trata essa modalidade? Vocês já tinham ouvido falar até chegar lá a propaganda para vocês, que hoje a gente falaria sobre isso? O que vocês acham? Olha, Gostaria de eu uma confesso interação. que nunca ouvi falar, mas vamos ver o Tinha chat ouvido, do Mari? pessoal. Legal. O pessoal comentou também que não, nunca ouviram falar. Legal. Então hoje a gente vai trazer um conhecimento diferente para vocês. E, por favor, podem tirar dúvidas, tá? Não vou abordar ainda sobre o que ele é. Guardem essa dúvida comigo e a gente vai destrinchando as informações para vocês. Primeira coisa que eu queria ter noção, assim, se vocês já fazem estágio em clínica médica, se vocês já têm algum tipo de vivência nessa área de clínica ou de cirurgia, como que tá esse dia a dia de vocês? Então, aqui a turma ela é bem diversificada, então tem pessoas de diversos semestres. Eu mesma já sou uma que está em estágio obrigatório, então eu já tenho aquela vivência do um pouco de cirúrgico, com Uhum. rotina de internação. Hoje mesmo eu estava com 20 animais internados, então eu sei Uau! que é bem puxado. É bem puxado. É exatamente isso.
E vocês, pessoal, alguém mais? Como que tá aí o chat? Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat aqui. Ainda não. Ok. Ainda não faço, tá. Então, era exatamente por isso que eu queria ter uma noção, assim, do nível de conhecimento de vocês, para a gente não sair tanto da rotina e, ao mesmo tempo, trazer informação sem ficar criando um monte de informação atrás de informação. Eu queria trazer de uma maneira mais prática o entendimento sobre essa rotina clínica, tá? Então, assim, falando um pouco sobre a nossa visão de exames, quando a gente pensa em exames laboratoriais, principalmente falando deles, eles são de fato um dado complementar à análise clínica, tá? Então, um dos primeiros fatores que a gente nunca vai deixar de lado é a clínica. É você fazer aquela anamnese, você conversar com o tutor, entender qual é a queixa, o histórico por detrás daquela queixa, tentar desmistificar algumas informações, porque às vezes ou eles não sabem te passar o que está acontecendo, ou eles não sabem compartilhar direito aquele dado clínico que vai ser extremamente relevante para você tomar uma decisão clínica associada. Então, esse momento de histórico, anamnese e, claro, examinar o paciente, ele nunca vai ser deixado de lado. E os exames, gente, eles são de fato um complemento a essa abordagem inicial. Então, você fazer esse olhar clínico geral, você entender qual é a condição do paciente e, claro, depois disso, eleger a sua conduta diagnóstica na sequência, é esse o caminho ideal, tá? Na biologia, não existe aquela ciência exata, mas a gente precisa ter um procedimento operacional padrão para a gente não se perder naquela dinâmica que é a parte clínica, tá? Então, qual que é a visão que vocês têm sobre os exames? Alguém consegue me participar, assim, qual que é a rotina? Vocês já coletaram sangue? Vocês têm vivência sobre isso? Bom, eu posso trazer um pouquinho da minha rotina e o que eu vejo no dia a dia da clínica. Lá são Uhum, muitos animais todo dia, mas o que que a gente mais vê mesmo de internação é doença renal, que uhum, mais? Parvovirose, tem algumas que são também neoplasias, que têm alteração hepática, mas o principal exame que a gente pede mesmo é função renal e hepática, para saber, né? sim. A gente acaba ficando ali num basicão, né? E, É, e esses exames, eles são interessantes para a gente fazer uma abordagem geral das funções orgânicas, né? A gente tem desde o hemograma, que a gente avalia a parte mais de série vermelha, série branca, onde a gente estuda se existe uma anemia, se existe algum distúrbio de coagulação, se existe algum hemoparasita, se existe algum quadro de inflamação barra infecção no quadro do animal, se existe um outro transtorno que o hemograma possa evidenciar. Então, a parte de hemograma é bem interessante nesse aspecto. A parte de bioquímica, a gente já foca pensando mais nas funções orgânicas, como a Mari falou. Então, a gente vai avaliar a função renal, função hepática. A gente tem algumas enzimas que estão associadas à função biliar. A gente tem enzimas que estão correlacionadas a disfunções inflamatórias, então são marcadores precoces de doença renal, são marcadores precoces de doenças cardíacas. Eu vou trazer um pouquinho dessas informações, pincelar para vocês aqui hoje também, tá? Queria entender qual que é a rotina, como que foi a vivência, qual é a visão de vocês por detrás de algumas informações para a gente construindo a dinâmica de hoje. Então, primeira coisa, eu trouxe um caso clínico, na verdade são três casos, que a gente não vai entrar nesses detalhes agora, mas é só para vocês ficarem refletindo sobre eles, tá? Vamos pensar num estabelecimento que funciona 24 horas. Primeiro caso, a gente começa com um felino de 10 anos que apresentou uma obstrução uretral. Então, ele está indo toda hora na caixinha, toda hora, miando, chorando. O tutor chega às 11h30 da noite com esse animal para atendimento. E aí, como a gente conduz esse caso? Então, deixando aqui
uma pulguinha atrás da orelha para vocês. Esse é o caso um, obstrução uretral. A uretra, só para lembrar, é o que conecta a bexiga à cavidade externa, né? Então, a uretra é um, é um tubo mesmo de passagem, né? Então, se ela obstrui, o animal continua a produzir urina, e é claro, como é um órgão excretor, lembrem que ele deveria eliminar aquelas excretas, né? Se por algum motivo ela é obstruída, o que que acontece? É interessante a gente desobstruir esse paciente para restabelecer esse fluxo urinário o quanto antes, tá? E com isso, esse é um paciente que a gente leva para uma urgência barra emergência clínica. Não tem hora para a gente admitir esse paciente. O quanto antes a gente intervir, melhor. Por quê? Esses excretos, esses metabólitos que deveriam ser eliminados do organismo, eles começam a ser reabsorvidos. Isso pode gerar complicações para esse paciente. E caso a gente não consiga intervir o quanto antes, até mesmo um óbito pode eventualmente ocorrer, tá? Esse foi um dos primeiros casos, gente, que eu peguei na minha rotina. Clínica barra plantonista. Então, não é tão incomum assim, tá? Caso 2. Agora a gente já está lidando com um canino de 5 anos que foi admitido 4h30 da manhã num hospital com dificuldade respiratória aguda. Vamos imaginar aí um bulldog com esse calor. Imagina o Rio de Janeiro, mesmo 4h30 da manhã. É um calor, pessoal, que, assim, faz muito sentido um quadro desses. Não necessariamente nesse horário, mas coloquei um horário para gerar mais ainda uma pulguinha atrás da orelha de vocês. E o caso 3, depois a gente vai abordar também, um canino agora um pouco mais novo, de 5 anos, que começou com uma epistaxe, um sangramento nasal importante. Ele já chegou no hospital meia-noite e meia. E aí, o que vocês fariam nesses casos? Alguma Mulher, tu é sugestão? da noite, hein? Só horário madrugada. Tá Só com madrugada trauma? adressa dessa. Alguém tem alguma sugestão do que fazer? Tipo, sair correndo, ligar para o veterinário? Brincadeiras à parte, pessoal, mas trouxe aqui um pouco de rotina clínica para a gente falar. No final, eu vou gerar o raciocínio médico por detrás de cada uma dessas situações, tá bom? E aí eu queria conversar agora com vocês sobre a evolução da veterinária. Por que falar sobre isso, gente? Porque antes, assim, há muitos anos atrás, os animais eles eram tidos como uma, uma ferramenta mesmo de estudo para a gente melhorar a saúde pública do ser humano e também gerar recursos inovadores. Então, eram realmente ferramentas de estudo, né? É, E aí, com o passar dos anos, esses tutores que deixavam, né, os seus animais do lado de fora de casa, eles têm trazido cada vez mais esse pet para dentro das suas casas. E como se não bastasse, chamando eles até mesmo de filhos, né? Então, quando a gente pensa nesse cenário, a própria medicina veterinária ela vem evoluindo. Então, antes você fazia uma medicina muito mais simples, muito menos investigativa, muito mais lenta na questão de definição de diagnóstico, de tomada de decisão. Era passível de erro maior, porque não era feito da mesma maneira como é feito hoje. Hoje, a gente, além de ter muito mais recursos, a gente também tem a possibilidade, a gente vê um apego, acho que esse é um dos pontos principais, o apego do tutor ao seu pet realmente vem se transformando com o passar dos anos. Diante disso, a gente olha para a medicina veterinária e acaba tendo que trabalhar com muito mais excelência, tá? Com muito mais inovação, usando a tecnologia a nosso favor. Então, aqui eu botei um videozinho só para mostrar para vocês que, de fato, hoje em dia o pet fica no colo, tem carrinho de bebê, faz parte ali do momento de estudo, de trabalho. A galera que trabalha de home office, vira e mexe, está com o pet no colo, trabalhando, né?
Nós somos veterinários, estudantes de veterinários. A gente leva o nosso pet para cima e para baixo. Não sei como é que vocês lidam com isso, mas eu sou muito mãe de pet. Então, vira e mexe, minha filha está comigo para cima e para baixo. Ó, um exemplo, trabalhando com o pet ali no colo, né? Ao mesmo tempo que dá um afago, responde um e-mail. Então, assim, hoje a interação com o animal, ela tem se tornado muito mais íntima, muito mais familiar. Diante disso, a forma como a gente encara esse paciente no dia a dia, no atendimento e a própria prevenção acaba sendo muito importante para essa prática ser bem-sucedida aos olhos do tutor. Então, não dá mais para a gente ter tanto tempo aguardando certas informações. Esse pet, ele é como um filho. Então, aqui falando um pouquinho de como o IBGE pontuou lá em 2020, já tem quase 4 anos oficialmente, que já existiam mais de 132 milhões de pets no Brasil. Imagina depois da pandemia como que isso não piorou, né? Mais ainda. No mundo todo já são mais de 12 milhões de famílias com animais de estimação, que corresponde a 40% dos lares, segundo o relatório da organização britânica Pet Food Manufacturer Association. E a tendência é que esse número continue crescendo. E esse aumento vem provocando transformações drásticas na relação entre o homem e os animais. Na esteira dessas mudanças, comportamento, economia e até a legislação também tem se alterado nos últimos anos. Então, até a forma como a justiça encara o próprio pet tem mudado, tá? E aí, com base nisso tudo que a gente está conversando, eu trago para vocês um desafio que além dessa prática ser a nossa medicina veterinária ser uma prática com rapidez e excelência, mas também vai exigir muito mais de todos nós no quesito atualização. Então, a gente precisa estar sempre estudando, se capacitando, buscando as informações novas que têm chegado no mercado, né? A gente tem que trazer a tecnologia que já vem sendo distribuída a nosso favor, do favor do nosso paciente, tá? Claro que isso também gera esse conceito de você individualizar o seu paciente. Então, você olhar para aquele pet e falar assim: deixa eu entender esse animal e como eu vou tratar desse animal. Tira um pouco desse olhar meio robótico e vamos fazer a mesma coisa sempre. Então, isso dá um pouco mais de informação e, ao mesmo tempo, capacitação. Então, quando você consegue trazer essas informações ali para o seu dia a dia e trazer mais esse conhecimento para o seu cliente, né? Que de fato vai ser o guardião daquele animal. Normalmente isso você ganha esse cliente. Quanto mais rápido você traz as informações que ele precisa. E também, diante dos resultados, você consegue traçar estratégias mais rápidas, diagnosticar de uma maneira mais precisa e, é claro, avaliar ou não se há necessidade de um tratamento, porque na minha época, não sei se nas de vocês já falam disso, mas antigamente não sabia o que se o animal tinha, tacava-se meticortem, né? E não sabe o que tem meticortem. E hoje em dia a gente está vendo que é cada vez menos necessário esse tipo de abordagem, esse tipo de conduta, tá? Na verdade, isso pode até facilitar processos, como a gente conversou, a legislação tem mudado. Então, chegando aqui propriamente dito no ponto da nossa palestra, que é o point of care. Então, por que que eu falei um pouco de tudo isso? Os casos clínicos, a evolução da medicina veterinária, porque isso tudo traz a gente para esse momento atual, que é você ter esse ponto de apoio no local de atendimento. Seja ele um estabelecimento como um consultório, como um laboratório, como um hospital, como uma clínica veterinária. Então, o que que é esse point of care? Nada mais é do que você trazer essa tecnologia, esses equipamentos e trazer à beira-leito. Dessa forma, você consegue individualizar esse paciente, você consegue trazer as respostas de uma maneira mais rápida e você consegue, dessa forma, trazer a excelência que esses tutores têm buscado mais e mais no dia a dia, tá? Eu trouxe esse gráficozinho para vocês entenderem o quão é diferente
você ter um ponto de apoio a diagnóstico no seu estabelecimento, independente, tá? De você pensar no quesito só horário. Eu coloquei aqueles casos clínicos com os horários bem difíceis, jogando a pulguinha atrás da orelha de vocês, mas se a gente for parar para pensar, gente, medicina não tem horário comercial. Passou mal, passou mal. Vai precisar procurar um estabelecimento 24 horas. E o que você espera desse estabelecimento 24 horas? Que ele te traga informações, né? Que ele não seja, que ele não te lese no quesito demora, porque não tem gente trabalhando. Então, o ideal é que a gente tenha esses equipamentos à beira-leito exatamente para facilitar essa rotina. Quando a gente pensa num cenário que é o tradicional, que é você ter a coleta da amostra, a amostra ser transportada, que é o gráfico de cima. Olha a demora. Abaixo, a gente vê quando a gente tem esse ponto de apoio de análise. Você já roda a análise, você já tem o resultado, você já está interpretando esse dado, você já está definindo uma conduta e você já está dando alta para esse paciente ou internando. Então, você ganha tempo, você ganha em agilidade, você ganha em eficiência. Então, o ponto de apoio diagnóstico, que é o point of care, que é essa tecnologia dos equipamentos à beira-leito, trazem essa dinâmica para o seu atendimento, tá? E hoje em dia, através da Ciamat, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo bastante propaganda, a gente não só viabiliza toda essa tecnologia, essa qualidade e essas informações para os seus pets, né, para os seus tutores e tudo mais, mas a gente traz um quesito fundamental, que é preço. Então, além da inovação, a gente também tem a questão de preço, que antigamente era um fator determinante para as pessoas não terem determinados recursos nos seus estabelecimentos, tá? Então, acho bem interessante esse gráficozinho aqui, porque a gente consegue ver o quanto que demora normalmente a conduta quando a gente manda para análise laboratorial. E é claro, finalmente vou apresentar quem nós somos, né? O doutor Felipe falou um pouquinho, a doutora Carol também falou na nossa palestra da semana passada. Foi semana passada? Eu acho que foi, né? Mas eu queria relembrar vocês, nós somos uma empresa internacional que não só fabrica, mas que exporta equipamento de point of care teste, tá? Tanto atuamos no segmento humano quanto no segmento veterinário. Já estamos em mais de 100 países do mundo e hoje a gente vem como filial para o Rio, para o Brasil, Rio de Janeiro. Estou pensando na minha cidade natal. A nossa matriz é sediada na China, né, exatamente na capital dos pandas, que é Chengdu, e a gente já tem mais de 100 patentes registradas no mercado, seja de desenvolvimento de produto, de equipamento, de software, de design. E aqui só a carinha de alguns dos nossos equipamentos para vocês terem uma ideia do quanto eles são aqui na foto. Eu não sei se dá para a gente estimar tão bem, mas eles são bem pequenininhos, compactos, fáceis de usar. Que a intenção é desmistificar, gente, é facilitar a rotina do médico veterinário. Então, aqui só para vocês terem uma noção, então, desse layout, de o que a gente tem hoje dos equipamentos com essa sigla, que é o Point of Care Test, né? Pocket. Então, a gente tem esses pontos de apoio bioquímico, já vou falar com mais detalhes sobre ele, e a sigla que a gente trabalha é o SMT 120VP. O equipamento de imunofluorescência, a gente tem ele agregado ao de hemogasometria, que é o VG2, e a gente tem ele sozinho, como imunofluorescência, que é o VI1. A gente tem um equipamento hematológico, imagina você em um minuto ter o hemograma desse paciente na sua mão. Isso é muito bom. A gente tem os de dois tipos, o VBC 30 e o VBC 50, já vou explicar para vocês melhor sobre eles. E a gente tem um hemogasômetro portátil. A gente tem um hemogasômetro também acompanhado ali do imunofluorescência, que é o VG2. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, como a gente já tem recursos tecnológicos avançados disponíveis para ter ali dentro do estabelecimento, que você faz estágio, que você trabalha, sei lá, estou querendo montar uma clínica veterinária. Saibam que a Ciamat pode ajudar vocês nesse aspecto, tá? Queria aproveitar só para abrir para vocês fazerem alguma pergunta, se vocês tiverem, e ao mesmo tempo perguntar para vocês se foi interessante até aqui, se vocês estão gostando.
Vocês têm interesse em algum dia montar uma clínica veterinária? Pensam só em trabalhar como clínica ou cirurgia? Me conta um pouquinho no chat, se vocês puderem, pessoal. Queria conhecer um pouquinho mais vocês. Legal, que bom que vocês estão gostando. E vocês já sabiam? Juan, varia muito, mas é uma média de 20 a 40, 50 mil. Depende muito do tipo de equipamento e da forma como a gente vai fazer. Existem várias, metodologias de negociação, enfim, a gente pode estudar. Cada caso é um caso, né? Mas assim, só para vocês terem ideia, um equipamento de hemogasometria no Brasil mais barato que existia até pouco tempo era o dobro do nosso. Então, além do que, não era um equipamento veterinário, era um equipamento humano. Então, além da gente trazer um equipamento veterinário, que tem toda a tecnologia que você pode ter do seu lado, a gente traz pela metade do valor. Então, realmente, isso facilita muito o dia a dia do veterinário, tá? Legal, bom saber que vocês estão gostando. Então, vou falar um pouquinho do VG1, que é o nosso equipamento de hemogasometria portátil. Esse da foto, gente, é o Dr. Felipe Braz, quando a gente entregou o equipamento para ele. Ele estava fazendo um unboxing, estava tirando da caixa. E olha o tamanho deste equipamento, gente. Ele é muito funcional. Ele tem cerca de 600 gramas, muito pequenininho. Parece uma maquininha de cartão. Não sei se vocês já tiveram essa vivência. Opa, sem querer. É, Parece uma maquininha de cartão. A entrada para o cartucho é embaixo, é nessa região aqui embaixo, tá? E ele tem impressora embutida. Eu vou falar um pouco mais de detalhes para vocês, mas só para frisar assim um ponto-chave, o que que é a hemogasometria? Vou dar uma pincelada. A gente já teve um bate-papo sobre isso com o Dr. Felipe Braz na última sessão, mas é um estudo dos gases e dos eletrólitos no nosso paciente. Para que que eu quero saber disso? Porque através desse exame você consegue fazer uma triagem de como estão esse ambiente celular. Como essa célula está inserida nesse ambiente celular. Diante disso, você consegue eleger a melhor fluido, se ele precisar ficar internado. Se ele estiver desidratado, você consegue reidratar ele com a fluido ideal para esse paciente. Você consegue fazer triagem para ver se ele já está reidratado demais. Então, esse é um exame, por exemplo, que vai te nortear dentro desse cenário. Esse exame ele também te dá informação se o problema é no rim, se o problema é no fígado, se o problema é no trato respiratório. Ele te dá uma série de informações que te dão facilidade de eleger conduta de tratamento e, claro, exames também mais direcionados para a gente fechar um diagnóstico, tá? O nosso equipamento ele é bem portátil e ele vem com essa pipetinha que também é portátil. A gente só precisa de 100 microlitros, traduzindo 0,1 ml de amostra. E essa amostra pode ser de sangue venoso, pode ser de sangue arterial, que é um pouco mais difícil de coletar, tá, gente? Mas o sangue venoso é bem tranquilo. E ele é ideal para a gente não só fazer a triagem de admissão, mas de acompanhamento, seja de um paciente que está hospitalizado, seja um paciente de pós-operatório imediato, seja um paciente que vai ser anestesiado, um paciente que acabou de sair da anestesia, ou um paciente, por exemplo, que está sendo assistido com ventilação mecânica. Esses são pacientes clássicos para a gente precisamente avaliar se a saturação está ideal, se não está, tá bom? Então, de maneira geral, é dessa forma como a gente vai abordar na admissão um paciente crítico. E a hemogaso portátil, ela vem para auxiliar o dia a dia. O nosso equipamento, Olá, gente. Oi. eu tenho uma dúvida que acabei perdendo nesse encontro. Para fazer o teste do hemograsômetro, é que nem um aparelho de glicemia que tem uma fichinha? Isso. Eu vou mostrar para vocês direitinho como é. Vou Tá. te mostrar. Mas falando primeiro aqui dos parâmetros, tá, gente? pH, pressão parcial. pH significa potencial hidrogênio iônico. Então, você vai entender o quanto de hidrogênio tem naquele meio celular. Lembrando que excesso de hidrogênio, assim como a falta dele, é ruim. Então, existe um ambiente ideal para aquela célula estar inserida.
E normalmente no sangue, o pH ele gira em torno de 7,35 a 7,45, 46. Vai depender da espécie avaliada, tá? Aí você vai avaliar pressão parcial de oxigênio, pressão parcial de dióxido de carbono, concentração total de CO2, concentração de carbonato, excesso de base, através do fluido extracelular ou da avaliação no sangue, concentração de oxihemoglobina, concentração de glicose, concentração de íon sódio, concentração de potássio, cálcio iônico e de cloro, anion gap, lactato, hematócrito e hemoglobina, tá? Então, a nossa tirinha hoje que na verdade é o nosso cartucho, né? Eu vou mostrar para vocês como é o nosso cartão reagente. A gente consegue ter todos esses dados e vocês podem observar como que ele sai o resultado. Então, aqui tem a informação dos gases, a informação dos eletrólitos com os valores de referência da espécie, o hematócrito, e aqui são parâmetros calculados com base nesses dados mensurados, tá? Eu não sei se está nesse slide, eu acho que está numa sequência aqui para frente, mas eu vou mostrar direitinho, tá bom, Mari? Então, qual que é a função de você ter um hemogasômetro à beira-leito? Você vai entender o cenário que aquela célula está inserida. E com isso, você vai melhorar e ajustar o tratamento de uma maneira mais individual para esse paciente. Você consegue estabelecer os próximos passos terapêuticos ou até o próximo passo de conduta diagnóstica. Então, você consegue, por exemplo, definir, puxa, o problema é no rim. Então, deixa eu fazer um acompanhamento mais direcionado para isso. Os benefícios, eu já falei diversas vezes. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vi aqui que o Juan comentou que está travando. Aqui tá normal. Ah, então tá bom. Os benefícios a gente vai desde a individualização do paciente, que é algo que a gente tem buscado cada vez mais, porque através disso a gente consegue estabelecer conduta terapêutica mais assertiva, tá? E a gente normalmente ganha a confiança do tutor nesse trabalho, nesse processo de individualizar esse paciente. Você consegue definir prognóstico, que isso é excelente, porque várias vezes você fica naquela, puxa vida, será que eu interno? Não um caso de obstrução uretral, tá, pessoal? Mas vamos supor. Você às vezes fica naquela assim, será que eu interno esse paciente ou não? Será? Será hemogasometria nele? Porque uma vez que você sabe se você interna aquele paciente ou não com base num dado, que não é só com base no seu conhecimento, na sua bagagem de experiência clínica ou nos seus conhecimentos da teoria clínica, mas é com base no que aquele animal está falando sobre ele mesmo. Então, com base nesse resultado na sua mão, você consegue falar, olha, ele está com um quadro de acidose metabólica, ele está com distúrbio eletrolítico, eu vou precisar intervir e não é em casa, não é via oral. Gostaria de interná-lo por conta disso, para a gente fazer mais exames amanhã, se for o caso de ser uma internação de madrugada. Então, você consegue mensurar muito melhor, inclusive, como conversar e traçar essas condutas clínicas com o responsável do animal. E com isso, mais uma vez, você minimiza erros, você melhora o seu manejo, tá? E você traz essa rapidez, o que te facilita mais acerto. Ou então, por exemplo, você faz uma hemogaso, viu que está tudo normal, é casa, e você tem um respaldo de dado clínico, não só dado clínico, mas um dado médico, né, de exame laboratorial, de que esse animal ele está bem e que ele pode ser liberado para casa. Então, isso te dá até um respaldo jurídico para essa sua decisão, tá? De, por exemplo, liberar um paciente para casa. Um dos nossos grandes diferenciais, pessoal, é que o nosso cartucho, ele tem essa possibilidade de durabilidade de 1 ano sob refrigeração, mesma temperatura da vacina, tá? De 2 a 8 graus Celsius. Outra coisa muito interessante, eu vou falar sobre isso em todos os nossos equipamentos, por ele ser uma análise feita num cartucho, esse sangue ele não entra em contato com o equipamento. E isso é excelente quando você pensa no quesito segurança. Você não precisa, esse aparelho tende a descalibrar ou precisar de manutenção com muito menos frequência, tá? Essa análise sendo feita à beira-leito, por ele ser um equipamento veterinário portátil, também é um super diferencial. E a gente já tem mais de 13 espécies cadastradas nesse nosso VG1.
tá? E você ainda consegue colocar novas. Então, a gente está aqui falando um pouco mais de cães e gatos, mas vamos pensar aí nos animais de grande porte, cavalo, animais que têm esse alto valor agregado. Então, você também não pode esperar muito tempo para lidar com uma cólica, com um quadro de dor abdominal, enfim. Outro caso, quando você pensa numa vaca leiteira, uma vaca ou um animal de corte, às vezes é um rebanho inteiro que está padecendo de alguma dificuldade, enfim, alguma zoonose ou alguma disfunção microbiológica, também a gente pode pensar em usar a hemogasometria para um desses animais e fazer uma triagem desse rebanho, desse plantel. Então, você vê que, assim, além dos animais domésticos, a gente também tem a parte dos animais não convencionais. A gente tem usado muitos dos nossos clientes que têm comprado o VG1, eles têm usado muito para réptil, para anfíbios, para aves, é, enfim, as mais diversas espécies que vocês possam imaginar. Já tivemos relatos de sapo, macaco prego, aves, desde pequeno até maiores portes, tipo arara. Então, isso é bem interessante, porque você tem esse equipamento portátil que te facilita toda essa conduta também para esse ambiente não tão convencional de clínica médica. Então, aqui mostrando para vocês o passo a passo, mais ou menos. Então, a gente coleta o sangue, tá? Das duas, uma, a gente tem duas maneiras de processar essa amostra, mas aqui a nossa empresa recomenda, até por uma questão de evitar erros, é essa primeira aqui, ó. É o uso do Eppendorf e o uso da pipeta com a ponteira, colocando essa amostra no cartão reagente, no cartucho, tá? Ou a outra possibilidade é o direto com a seringa já heparinizada, colocar esse material nessa região. Você vê que basicamente é a mesma coisa. O que vai mudar só é a questão da forma de aplicar a amostra dentro do cartão reagente. Eu acredito, né, que o fato da gente usar a ponteira facilita muito na hora da gente evitar formação de bolha. Lembra que é um estudo de gases, então se você começa a mexer demais e você bota ar para dentro, vai dar erro, tá? Então é importante a gente saber pipetar direitinho essa amostra dentro do cartão para evitar os erros. Mas existe essa possibilidade, tá? Da gente usar a seringa heparinizada para colocar direto ali no cartão reagente. O uso do Eppendorf, só para vocês entenderem, normalmente é uma coleta normal, sangue venoso, tá? Você consegue fazer uma excelente triagem com sangue venoso. Você coloca essa amostra dentro do Eppendorf, que vai junto com os insumos, homogeniza bem, porque dentro do nosso Eppendorf tem a heparina lítica, tá? E aí você coloca, homogeniza, abre, pipeta, vai vir 0,1 ml, você coloca ele nessa região aqui do cartão, ou através da seringa, tá? Aí você começa a fazer propriamente dito o teste. O teste, você, depois que fecha esse cartão reagente, você encaixa ele aqui no equipamento e em 4 minutinhos a gente tem esse resultado já sendo impresso para você poder tomar uma conduta médica mais adequada, tá? Falando agora do VI1, que é o nosso equipamento de imunofluorescência, ele é um equipamento de bancada, ele já não é um equipamento portátil. Mas, gente, ele tem tipo 2 quilos. Ele é bem pequenininho, um layout super fácil de você operar. Esse aqui na foto está em inglês, mas a gente tem ele em português, tá? E através desse equipamento a gente consegue avaliar parâmetros de inflamação, como lipase pancreática canina e felina, proteína C reativa canina, fator amiloide do gato. A gente consegue fazer dosagem hormonal, a gente consegue avaliar título vacinal de anticorpo, a gente consegue avaliar antígeno de algumas doenças, tá? E é claro, a gente também consegue fazer algumas triagens de doença renal e cardíaca, que são novidades no meio veterinário. E através dessa técnica de imunofluorescência. Isso aqui é só para vocês terem uma noção. Eu não sei por que escondeu a tabela, uma parte da tabela está meio escondida. Mas ali em cima está escrito proteína C reativa canina, soro amiloide A felino. São dois marcadores, gente, mais precoces de processos inflamatórios, tá? E eles vêm individualizados, eles vêm tipo um snapzinho assim.
Só que você coloca a amostra nessa região aqui e você insere no equipamento. E o equipamento, através de uma tecnologia de fluorescência, ele consegue quantificar e avaliar aquele dado. Então, isso é muito interessante quando você pensa assim: ah, será que esse animal está com um quadro inflamatório? Como você vai avaliar prognóstico disso? Proteína C reativa no cão, soro amiloide A no felino. E eles são testes individuais. Você coloca a amostra aqui, de 4 a 5 minutinhos ele já te dá o resultado. Então, mais uma vez, você tem esse dado na sua mão. Lipase pancreática canina e felina. Aqui, vários anticorpos, inclusive de leishmania. Uma das inovações que a gente vai trazer é o do coronavírus felino. Vocês sabem que doença bendita é essa? Vocês lembram? É a famosa PIF, gente. Peritonite infecciosa felina. Essa é uma doença difícil de diagnosticar, difícil, e a gente já tem esses dados a nível mundial. Aqui no Brasil, a gente ainda não conseguiu trazer. Então, através do nosso equipamento, a gente vai trazer para vocês esse anticorpo de coronavírus, assim como o antígeno, tá? É, e isso vai ajudar muito a gente a triar melhor esses nossos pacientes. E como eu falei para vocês, os anticorpos estão mais associados a título vacinal. Então, quando você pensa assim, ah, será que esse animal soro converteu? Você consegue fazer essa triagem. Então, você avalia se ele realmente está imunizado, se ele não está imunizado. Os antígenos, então, por exemplo, o vírus da sinomose. E, claro, cada um deles, gente, vai exigir uma amostra diferente. Não são todos que vão precisar de sangue total. Na verdade, por exemplo, o vírus da sinomose canina, ele é um que o ideal é a gente fazer ou com suave de nasal, ocular ou até de urina, tá? Como neuro, eu posso falar para vocês com propriedade que quando a doença está na fase aguda, ou seja, ela está liberando muito vírus para o ambiente, na urina é um dos lugares mais seguros para a gente conseguir esse antígeno, tá bom? Hormônios, então imagina você fazendo uma triagem de um Golden ou de um Labrador, que são doentes endócrinos clássicos. Como essas raças têm hipotiroidismo. E a gente pode fazer ali, rapidinho, o TSH e o T4 total. E olha só que vantagem para esse tutor, já sair da clínica com um diagnóstico de hipotiroidismo do pet dele. Então, você já consegue fazer essa triagem na admissão. E a gente tem esses dois marcadores de insuficiência cardíaca, que é o peptídeo natriurético, perdão, ProBNP canino e o ProBNP felino. Nada mais é do que isso. A gente vai avaliar o quão nível de insuficiência cardíaca aquele animal ele já desenvolveu, tá? E a cistatina C, que também temos na versão canina e felina, que também é um marcador precoce de disfunção renal, tá? Então, isso aqui são só alguns dos testes de imunofluorescência que a gente já tem no nosso equipamento de VI1. Só que algumas informações que eu até já passei para vocês. Então, através desses dados, a gente consegue fazer triagem de disfunção, avaliar se houve soroconversão, você consegue avaliar se te dá mais capacidade de poder diagnóstico. Os exames, eles costumam ser no máximo de 4 a 10 minutos. A gente tem mais painéis do que o mercado hoje disponibiliza. E a gente pode fazer com diferentes tipos de amostra, tá? Falando rapidinho para vocês do VG2, vou dar uma corridinha, gente, porque eu me perdi um pouco aqui na hora. O VG2, gente, ele é um equipamento que a gente junta a hemogasometria com esses imunofluorescência, mas a gente vai ter um equipamento de bancada. Então, a gente tem a entrada do hemogasômetro igual a do VG1 e a gente tem a mesma entrada do VI1. Então, nada mais é do que você juntar essas duas análises num equipamento só. Isso às vezes pode ser muito interessante quando você tem uma rotatividade grande desses dois equipamentos. Tem pessoas que preferem ter o VG1 portátil, tem estabelecimentos que preferem ter o VG1 e o VG2, porque entende que eventualmente pode tirar a hemogasometria do estabelecimento para algum veterinário que faz de atendimento volante, por exemplo, tá? E aí os parâmetros são os que a gente já conversou. Essa daqui é a tirinha que a gente avalia no VI1 e essa daqui é a tirinha do VG1.
Como o VG2 ele faz os mesmos parâmetros, só que ele vai ter as duas entradas, então a gente tem os mesmos insumos dos outros equipamentos, tá? Então, aqui só para situar vocês, então a gente vai ter o estudo dos gases, os eletrólitos, a gente vai melhorar essa triagem de disfunção, a gente vai fechar um diagnóstico muito mais preciso e também entender um prognóstico de uma maneira muito mais rápida, individualizando esse paciente. E com isso, vocês têm aqui só aquela informação que eu estava já passando para vocês. Nesses três equipamentos, a gente tem um controle de qualidade que vem junto no cartucho. Isso é muito interessante porque isso auxilia na autocalibragem, na autorregulação do equipamento. Você não precisa de um assistente fazer uma manutenção no seu equipamento. Então, isso barateia ainda mais essa rotina. E outra coisa, é uma análise seca. Então, o sangue ele não entra em contato com o equipamento. Isso minimiza também contaminação cruzada, isso minimiza danos nesse equipamento, danos, inclusive, que possibilitem mais manutenções a longo prazo. Então, o fato dessas análises serem todas secas, não entrarem necessariamente em contato com o equipamento, facilita muito nisso. E a gente tem mais de 13 espécies cadastradas, tá? Então, isso também dá uma dinâmica bem interessante. Aqui, só para mostrar para vocês um videozinho do operacional. Essa é a carinha dele, os botões de entrada, as conexões. Ele tem impressora embutida, a entrada do VG1 e a entrada do VI1. Vamos rodar uma amostra para hemogaso, tá, gente? Ele fala que é muito importante você coletar o sangue total num tubo heparinizado, ligar o aparelho. Normalmente esse cartucho ele vem refrigerado, então é importante que você deixe ele um tempo fora da geladeira. Você vai pegar essa amostra com a pipeta e vai colocar esses 0,1 ml dentro desse canhãozinho, tá? Cuidado para evitar a formação de ar. Fechou, colocou ali. Ali você vai selecionar que é o Blood Gas Electrolyte. E aqui ele está até mostrando um pouquinho mais de tempo, mas a gente hoje faz em 4 minutos certinho. E esse é mais ou menos o display para você colocar as informações do paciente, tá? Então, o nome do animal, o número do PET, você coloca todos esses dados direitinho, seleciona a espécie. É importante você colocar também o dado de temperatura, tá? Agora rodando um teste de imunofluorescência para vocês verem. Nesse, diferente do outro, a gente vai precisar de diluente, tá? Você vai colocar a amostra que você coletou, dependendo do teste. Nesse caso, vai ser uma amostra fecal, provavelmente para parvo, corona, canino. A gente pega esse suave, coloca dentro do diluente, faz um movimentozinho, depois a gente homogeneiza ele direitinho. E ele vai também fazer uma análise de sangue, tá? Para a proteína C reativa do cão. São necessários apenas 5 microlitros, gente. Isso é muito, 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 muito pouco. Depois que você fez isso, você pega essa amostra, peta ela naquela regiãozinha ali e você insere naquela outra entrada do VG2. E aí você vai selecionar o imunofluorescência, coloca confirma. Esse é um teste que leva um pouquinho mais de tempo, 10 minutos, mas você também tem o mesmo intervalo para preencher os dados. O mais interessante, gente, é que você não perde o tempo de análise para cadastrar os dados antes. Então, isso é bem interessante, tá? Você consegue fazer esse cadastro dos dados ao longo do exame sendo já processado. E como vocês viram, eles são. Ambos têm a impressora embutida, né? Na verdade, todos esses que a gente conversou têm a impressora embutida. E ali a gente pôde observar, tá? Alguma Ana, dúvida até aqui? eu Pode me falar. perdi naquele teste de imuno. Você coloca o suave e coloca mais sangue junto para Não, não. homogeneizar.
Não. Ali eu acho que ele só mostrou amostras diferentes, né? Mas aquele caso, o que ele queria fazer mesmo foi com sangue. Ele mostrou Ah, que se tá, fosse uma amostra tá. de fezes, você usaria só o diluente, você pipeta e usa ela no swab, Ah, no sim. SNAP. E aí, se você fizesse, por exemplo, para proteína C reativa canina, ele usou sangue total. Então, Aham. cada teste vai te indicar um tipo de análise com amostras diferentes, tá? Ele Ah, só demonstrou entendi. como que ele faz a análise Aham. com fezes e com sangue. Ah, eu tinha confundido, obrigada. Nada, tranquilo. Vamos lá. Então, aqui falando agora do nosso bioquímico, que é o SMT-120VP. Gente, por que que ele é um bioquímico multifuncional? Porque ele vai conseguir processar não só a amostra de sangue, podendo ser o total, o soroplasma, mas a gente vai ter a tecnologia que nesse equipamento trabalha com a espectroscopia de absorção e a turbidimetria de transmissão. São duas tecnologias associadas, o que te possibilita chegar a vários resultados de bioquímico propriamente dito. Então, você vai avaliar diversos parâmetros de enzimas hepática, pancreática, avaliar coagulação, tempo de coagulação. Isso é uma inovação da nossa empresa, porque a maioria dos equipamentos de point of care de bioquímico não tem o perfil de coagulação associado. E assim como é a questão do hemograsômetro, gente, a parte de coagulograma também é muito chata. É normalmente assim, você coletou e tem que processar a amostra. Não dá para você transportar, chegar no laboratório, o patologista receber a. Não dá, porque isso vai interferindo naquela acurácia do exame. Ele não é, ele deixa de ser fiel ao paciente, o resultado, por conta desse tempo de demora para o processamento da amostra. Então, você ter um equipamento que faz um coagulograma à beira-leito é uma super vantagem que a gente oferece, tá? E vai ser, inclusive, o tema do próximo encontro com a Carol, tá? A Carol vai falar um pouquinho sobre coagulograma com vocês. Aqui, mais uma vez, cortou, não sei por quê, mas só para vocês verem que aqui alguns dos parâmetros que a gente avaliza são mais de 38 parâmetros, tá? Aproximadamente 41. A gente avalia albumina, relação albumina-globulina, potássio, cloro, lactato, magnésio, amônia, que é um outro parâmetro bem difícil da gente conseguir avaliar na rotina normalmente, por conta da mesma burocracia de transporte e processamento da amostra, cloro, creatinina, proteína C reativa, soramiloide A. Então, aqui a gente também tem esses dados de inflamação do cão e do gato em perfis específicos de inflamação. Então, aqui a gente não tem esses parâmetros separados que você consegue eleger. Você já tem uns perfis prontos, que eu vou falar um pouquinho sobre eles com vocês, e aí com isso você consegue ter esses parâmetros de acordo com aquela análise, tá? Ácido úrico, cistatina, proteína total, triglicérides, colesterol total. A gente tem cálcio, relação ureia-creatinina. E aí a gente tem, por exemplo, o tempo de tromboplastina parcial ativada, que é um dos dados do nosso coagulograma, fosfatase alcalina, ALT, AST, amilase, a gente tem frutosamina, a gente tem globulina, a gente tem fibrinogênio, bilirrubina total. Enfim, gente, são vários parâmetros dentro desse rotor, tá? Que tem a calibração já nele também, que garante controle de qualidade, e ele faz através daquelas duas tecnologias que eu falei para vocês, tá? O passo a passo é muito parecido. A gente coleta o sangue, coloca no Eppendorf, que tem a heparina balanceada, homogeniza, escolhe dentro dos 14 perfis que a gente tem, qual que se enquadra mais no cenário do que a gente vai eleger para o nosso paciente. A gente vai pipetar essa amostra, que também é cerca de 90 microlitros até 120 microlitros, então fica ali entre 0,09 a 0,120 ml, tá? Então é um volume bem pequenininho que a gente também vai usar, mas lembrem sempre de homogeneizar essa amostra. Isso interfere bastante no resultado, caso a gente não faça. E aí, gente, em 12 minutos, você coloca ele no equipamento, sai o resultado para você. Então, isso também é um super diferencial nosso, tá? Então, quais são as funcionalidades dele? A gente tem esses mais de 38 parâmetros em 14 perfis de análise diferentes.
A gente tem dentro desses perfis o coagulograma, que tem 4 parâmetros específicos: fibrinogênio, tempo de tromboplastina, tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina ativada, tá? A gente consegue fazer triagem diagnóstica de outras disfunções também em 12 minutos. Então, a gente consegue avaliar a função renal, função hepática, se esse animal está com algum distúrbio de lipemia. Benefício, você consegue ter esse diagnóstico mais direcionado, o que te facilita ter uma triagem e um tratamento mais rápido, de acordo com a clínica de fato do seu paciente. Isso normalmente ajuda a fazer um tratamento e uma conduta individualizada, tá? Um dos nossos diferenciais é que a gente tem um rotor que tem 24 parâmetros de análise. Isso é muito bom quando você pensa assim, nossa, preciso fazer um check-upzão desse animal. Isso te dá precisão, tá? A gente tem um painel específico também de animais não convencionais. Isso é bem legal quando a gente pensa, eu vou fazer um pet de um réptil, vou fazer numa ave. Então a gente tem esse perfil mais específico para animais não convencionais, tá? A gente tem, além da análise de coagulograma, a gente tem um teste de amônia que eu falei para vocês, e esse teste de amônia ele vem separadinho, só com esse parâmetro. E também a gente tem uma série de espécies já cadastradas, inclusive os não animais domésticos, né? Os pets não convencionais. Aqui mostrando para vocês o operacional do SMT, rapidinho. Gente, ele tem 4 quilos, ele é bem pequenininho também. Preparando antes de usar. Então, a gente tem ali as pipetas, não reparem na minha filha. A gente liga o equipamento. É um pitbull de 14 quilos. Ele inicia bem rapidinho. Aí você pega o cartão reagente, deixa ele na temperatura ambiente. O ideal é que pelo menos uns 20 minutinhos, tá? Como a gente vai mexer, gente, com análise clínica, né? Com sangue e tal, o ideal é que a gente use luva, sempre. Eu sei que é um equipamento de EPI que muitas vezes é negligenciado, mas é muito importante. Aqui é só lembrando que não é para fazer com sangue, com outros tipos de anticoagulante, é para fazer com heparina lítica, exceto no caso de coagulograma, que é interessante ser com citrato de sódio, homogeneizar essa amostra. E aí foi o que eu falei para vocês, de 90 a 120 microlitros a gente consegue pipetar bem rapidinho no nosso rotor, tá? O ideal é que assim que você coloque esse sangue, você já coloque ele para ser rodado. Você coloca ali, ó, preparar análises. Aí ele abre a gavetinha. Como ele vai sofrer uma centrifugação, gente, ele não fica encaixado perfeito, ele fica meio soltinho assim, sabe? E aí você coloca start. Em 12 minutos ele vai te dar o resultado. E você consegue colocar os dados enquanto está sendo rodada a amostra. Eu acho isso sensacional, porque você não perde tempo, né? Você já tá, o sangue já está sendo processado. Ah lá, quantidade de espécies, gente. Feito isso, você segue aguardando. O interessante é que você pode deixar isso, gente, dentro do consultório. Às vezes você coleta o sangue, faz tudo na frente do tutor e olha lá os resultados. Logo que ele terminar, você remove, né, o rotor. Se você quiser, você deixa habilitado esse recurso de impressão. E aí você joga fora, descarta, né, o disco reagente, que é o rotor. E pronto, gente. É isso. Vocês veem que não tem mistério nenhum. O ponto principal que a gente sempre fala para vocês, que é a coleta. Então, a coleta tem que ser bem feita, tá? E a homogeneização, passo a passo que a gente orienta, para a gente evitar um dano ali daquela amostra. E para fechar, gente, esses são os nossos hematológicos. A gente tem o de 3 partes e o de 5 partes. Então, o VBC 30 e o VBC 50. O que que eles fazem? Gente, só para deixar muito claro, os hematológicos, eles não substituem a hematoscopia. O que que é isso? Que é você pegar a lâmina, que tem lá a amostrazinha que você fez o imprint, tá, do sangue,
Você faz aquela lâmina do sangue e aí você vai olhar ela no microscópio. Então, isso é muito importante ser feito a despeito da gente fazer a análise com contagem dentro desses equipamentos, tá? Diferente de todos os outros, aqui o sangue entra em contato com a máquina. Então, costuma ser um equipamento que acaba sendo um pouco mais chato se também a pessoa não tiver uma boa habilidade de coleta. Por quê? Porque pode entrar um coágulo, por exemplo. Então, o ideal é que você faça uma boa coleta, que esse animal seja colaborativo. Enfim, aquele cenário ideal, tá? Só para vocês entenderem, são tecnologias diferentes para o de 5 partes do que o de 3. O de 5 a gente consegue fazer bonitinho aquela diferenciação dos 5 tipos de leucócitos das células brancas. Basófilo, neutrófilo, monócito, linfócito e os eosinófilos, tá? Então, a gente consegue ter os 5 tipos. No VBC30, que é o de 3 partes, a gente só consegue fazer a diferenciação em 3 grupos, nos monócitos, dos linfócitos e os demais, que são os basófilos, eosinófilos e os neutrófilos, eles ficam agrupados nos granulócitos. Isso às vezes é mais do que o suficiente para a gente fazer uma triagem desse animal, tá, gente? Então, nessa imagem aqui, vocês estão vendo um equipamento de 5 partes. O mais interessante, pessoal, é que em 1 minuto você tem essa contagem de células, tá? No de 3 partes, a gente tem 21 parâmetros avaliados com histograma, que são esses gráficos aqui. E no de 5 partes, a gente já tem 26 parâmetros avaliados. A gente tem muito mais dados, tá? Mas basicamente a gente vai contar a plaqueta, a gente vai avaliar o volume delas, a gente vai avaliar a célula vermelha, hematócrito, volume corpuscular, a hemoglobina, enfim, a gente faz uma análise bem bonitinha, tá? A gente sempre faz a análise das células brancas, tanto o valor absoluto quanto o valor relativo também. Mas, mais uma vez, gente, a hematoscopia é muito importante para complementar essa análise, tá? Aqui eu não coloquei os benefícios, as funções, eu coloquei um videozinho para a gente avaliar. Esse daqui é um humano, tá? Mas é muito parecido, muito parecido. Então, só para vocês terem uma ideia o que que leva, ele já precisa de reagente. No caso dos 3 partes, são apenas esses 2 reagentes, o diluente e o lisante. Esses são os tubos de conexão. Ali vem com a impressora embutida. E aí você liga o equipamento, ele liga até relativamente rápido. Você coloca essa senha, que é a admin, e ele está pronto. Como que você faz agora para preparar a amostra? Você vai coletar num tubo de EDTA normal, tá? Sempre homogeniza. Tá vendo aquela agulhinha que tem ali? Você vai colocar a amostra, você vai primeiro clicar ali em análise, next sample, você bota os dados, se você quiser, de uma maneira antecipada, tá? Homogeniza o sangue total, coloca ali naquela agulha, e ali atrás é um botão de aspersão, que ele clica. E aí, em 1 minuto, a gente tem um resultado, gente, que sai ali na tela. E se você quiser, dá para imprimir e sai naquela impressorazinha ali lateral, ok? Achei interessante trazer para vocês terem uma noção, porque o operacional do hematológico é um pouco diferente dos demais que a gente conversou até agora. Então, para finalizar, que bom que eu não fugi tanto do horário assim. 3 casos clínicos que a gente tinha falado lá no comecinho. Vamos abordar eles rapidinho aqui. Tô vendo que tem algumas dúvidas no chat. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Doutora, fiquei com uma dúvida. Caso eu queira abrir meu hospital, eu posso apenas ter esses equipamentos e o patologista? Sim. Ele é considerado, não é um laboratório de análise úmida, não é. Mas ele vai ser um equipamento de beira-leito, tá? É isso daí também que a Mari falou. Depende muito do nível de biossegurança que você coloca. Exatamente. Então vamos lá, caso 1, que a gente tinha conversado. Então, um felino de 10 anos com obstrução uretral, ele chegou 11h30 da noite para atendimento. Como que eu vou conduzir esse caso, gente? Aqui não tive muito como esconder de vocês o passo a passo, então vamos lá, com todas as informações já na tela. É muito importante, como eu falei para vocês no começo da apresentação, que a anamnese e exame físico sempre, a clínica, ela não
substitui a análise laboratorial, tá, gente? Então, vamos supor que o cliente não te falou que esse animal está com obstrução uretral. Ele simplesmente falou assim, doutor, ele está miando muito desde ontem, ele está indo toda hora na caixinha, eu não sei o que está acontecendo com ele. E isso quase meia-noite, ou seja, não tem um laboratório de análise úmida funcionando, com um patologista. Não é normal isso na nossa rotina do dia a dia veterinário, tá? O que que você faz nesse caso? Sem dúvida, mais do que pensar em qualquer outra coisa, é examinar esse animal e identificar a origem desse problema. Então, você vai conversar com o tutor e vai examinar esse paciente. Quando você palpar a cavidade abdominal dele, você vai sentir que houve ali uma distensão de vesícula urinária. Você vai ver que a bexiga dele vai estar muito distendida. E se você tentar fazer, às vezes, uma compressão manual daquela bexiga, você não vai conseguir ver jato de urina saindo. Você não vai conseguir ver a expressão dessa bexiga. Diante disso, você já se depara com uma possibilidade de obstrução uretral. Se você tiver essa possibilidade na sua clínica, ótimo, que é fazer um FAST. O que é isso, gente? É pegar um aparelho de ultrassom e olhar rapidinho como está essa cavidade abdominal. Você consegue ter uma noção de como está essa bexiga, se tem muitos sedimentos nela, se tem presença de cálculo, cristal. Então, você consegue ter uma noção do tamanho dela, tá? E às vezes, até diante disso, você consegue coletar uma amostra de urina direto, fazendo como se fosse uma cistocentese de alívio, tá? Outra possibilidade enorme é a gente fazer hemogaso. É sempre interessante a gente fazer uma triagem desse paciente na admissão, porque esse é o típico do paciente que vai estar com potássio nas alturas, o que pode facilitar aí um quadro de taquiarritmia, um quadro de alteração postural. Esse é um paciente que a longo prazo ele pode se tornar um paciente que vai rebaixando o nível de consciência se a gente não intervir o quanto antes. Então você pode sim pensar em fazer uma triagem básica, porque de certa forma dentro dessa triagem, por exemplo, com uma sondagem de alívio ou uma cistocentese de alívio, você já está seguindo para uma conduta de tratamento, tá? E é claro, desobstruir esse paciente o quanto antes. Diante do resultado de hemogaso, por exemplo, você consegue definir se você vai colocar ele num soro Ringer lactato, se você vai precisar mantê-lo internado por mais do que 24 horas, porque sem dúvida esse é um paciente que vai precisar ficar hospitalizado, tá? Você consegue estabelecer algumas condutas de tratamento para esse animal. E você consegue entender o quão grave ele está, tá? Então, só para vocês entenderem o quanto que esses exames eles são benéficos, vocês terem à beira-leito. Um caso 2 que a gente conversou, que era aquele canino com 5 anos, com dificuldade respiratória aguda, que chegou 4h30 da manhã no hospital, como a gente aborda esse caso? Então, falando propriamente dito, o que a gente vai fazer? Gente, parte respiratória é sempre emergência. E não interessa, você não vai ficar de papo com o tutor, você vai intervir. Então, aqui a gente muda a ordem do caso. Então, a gente já começa instituindo uma terapêutica com oferta de oxigênio para esse animal. Na sequência, a gente vem com uma anamnese, conversando com os tutores, tentando entender de onde que surgiu aquele quadro tão agudo. E aí, com base nisso, você avalia a necessidade de uma sedação, de uma tranquilização, para você melhorar a oferta de oxigênio e a saída de CO2, porque o grande problema de um animal não estar ventilando propriamente dito de uma maneira adequada é que ele tende a ficar intoxicado com o próprio CO2 que vai ficando retido nos alvéolos, tá? E aí, se você não fizer essa triagem de uma maneira ajustada, você pode acabar comprometendo o quadro desse paciente. Então, fazer uma triagem com exames laboratoriais pode ser, sim, muito importante para você individualizar a sua conduta terapêutica nesse caso. Mas, sem dúvida, instituir a terapêutica de oxigênio na entrada é fator determinante para o seu sucesso, tá? Então, cada caso é um caso. Mas quando a gente pensa na triagem através dos exames laboratoriais, mais uma vez, a clínica é sempre soberana. Mas, de acordo com a clínica de admissão, a gente consegue eleger qual que é o melhor perfil bioquímico, hemogaso, se precisa de um hemograma de imediato para aquele animal, para nos ajudar na tomada de decisão clínica, tá?
Gente, eu não tô vendo vocês, não tô sabendo, mas vocês tá tudo bem? Estão me acompanhando? Tá legal? E agora o caso 3, pessoal, que é um canino de 5 anos com sangramento nasal. Ótimo, pessoal. Sangramento nasal importante. O que que vocês pensariam, gente? O que que vocês pensariam? O que que pode gerar esse epistaxe num paciente? Pode ser simplesmente uma ruptura de um vaso por um esforço considerável. Pode ser a bendita doença do carrapato. Muito bom, Mário. Erliquiose, babesiose, anaplasmose, enfim, borrélia, aquelas bodega toda que a gente já sabe. Um transtorno que comprometa a plaqueta. Muito bom, Isabel. E também, muito bom, Bruna, um transtorno de coagulação. Então a gente tem aí completamente diferente, né? Mas basicamente, dentro desses cenários de doenças que vocês apontaram para mim, gente, a gente consegue fazer dois exames de triagem. Vocês concordam? A gente consegue, por exemplo, para o de Ehrlichia, que a gente está conversando, a gente consegue pensar, por exemplo, na possibilidade de fazer o teste de hemograma. Quando a gente pensa num. Ou então um teste rápido, né? Um teste para a gente avaliar a erliquiose. Ou então, num quadro de alteração de coagulação, um coagulograma. Então, como que a gente faz essa conduta? Olha só como seria rápido se a gente tem essa tecnologia ao nosso lado. Meia-noite e meia a gente admite esse animal. Meia-noite e 40 a gente já faz uma anamnese e uma triagem básica. Então, você consegue perguntar para esse tutor se ele se machucou, se ele ingeriu veneno, tá, gente? Chumbinho também facilita muito o distúrbio de coagulação. Você vai fazendo aquela sondagem de perguntas básicas para você entender se aquilo foi adquirido instantaneamente ou se aquilo vem progredindo, se aquela é a primeira vez ou não daquele quadro. Então, você já consegue fazer uma triagem básica. Se ele está com produto de doença do carrapato em dia, né? Então, se ele está tomando preventivo para as ectoparasitas. Meia-noite e 50, você já começa a mexer nesse animal. Já examina ele, já faz parâmetros. E se você conseguir, você já consegue coletar uma amostra laboratorial. E aí você vai definir se você vai querer fazer hemograma e bioquímico ou se você vai querer direto ir para, por exemplo, uma análise de coagulograma, tá? Então, vocês viram, né? Em 12 minutos a gente tem esse resultado, e aí você consegue avaliar se esse paciente ele vai ser hospitalizado para um tratamento para estabilização desse quadro. Então, você ter essas ferramentas ao seu lado, gente, te possibilita excelência, te possibilita rapidez, te possibilita um dinamismo maior na sua conduta de tratamento, de diagnóstico, tá? Então, essa é minha filha, gente. Eu tenho uma staff. É, eu gosto muito dessa frase, eu coloquei ela num webinar que eu fiz recentemente falando de hemogasometria, que somente aqueles que consideram a cura como o objetivo final de seus esforços podem, portanto, ser designados como médicos. Eu gosto muito dessa frase porque fala de excelência, fala de você ser incansável na sua busca por cura, por entender qual é a conduta mais assertiva para aquele paciente. E através da tecnologia, da qualidade que a gente tem tido avanços na área da saúde de maneira geral, a gente vai alcançar isso cada vez mais, tá? E aqui só para vocês verem mais uma vez a carinha dos nossos equipamentos. Contamos com todos esses. Em breve teremos até mais equipamentos para compartilhar. E é isso, pessoal. Uma coisa que é interessante vocês saberem que hoje em dia, até mesmo, né, pessoas que têm laboratório dentro, que a gente fala que é o laboratório in-house, né, que a pessoa tem aquele laboratório com patologista e tudo mais, tem cogitado ter os equipamentos de point of care. Por quê? Porque eles entendem que não é viável ter um patologista 24 horas por dia, é muito mais custoso. E os equipamentos, eles são muito rápidos, muito dinâmicos. Por exemplo, a bioquímica úmida, só para vocês terem ideia, ela leva cerca de 20 minutos para a gente ter um parâmetro, dois.
uma hora para a gente ter todas as análises. Se forem análises simples, as análises mais complexas, como coagulograma, são laboratórios muito específicos que fazem, não são todos. Então, quando você pensa em aumentar a sua gama de atendimento, de suporte àquele paciente, você ter o point of care dentro do seu estabelecimento é muito interessante, tá bom? O que eu tinha para compartilhar com vocês era isso. Fico muito feliz de ter tido a companhia de vocês até aqui. E se quiserem fazer alguma perguntinha, contem comigo.